Fala líder, fala gestor. Quantas vezes você quis saber qual maduro é seu time, é sua equipe, frente ao modelo, né, de gestão de fluxo Kanban? E quais são esses níveis de maturidade? Bom, hoje eu vou trazer aqui para vocês 10 métricas que eu uso nos meus times para extrair, né, números, para extrair porcentagens e eu poder estar adequando ou até mesmo identificando em qual nível de maturidade do modelo Kanban meu time se encontra. Se você gosta de agilidade e liderança, fica aí que hoje o papo é para você. Se você busca a melhoria contínua do seu time, com certeza você vai ter algumas métricas para mensurar determinados pontos aí da sua entrega, da sua sprint. Pois bem, quando a gente fala de métricas, né, e traz isso para o time, a gente tem que tomar muito cuidado para não estar trazendo tudo de uma vez só e para estar explicando essas métricas e o porquê delas. Como vocês sabem, né, o tema aqui hoje vai estar falando sobre Kanban Maturity Model. A gente precisa ter algumas métricas básicas para poder estar extraindo, né, dados, números, porcentagens e estar comparando frente ao Kanban Maturity Model para descobrir em qual nível de maturidade meu time se encontra. Beleza? Vou falar um pouquinho sobre o Kanban Maturity Model. Ele foi criado lá em 2018, né, dentro do Lean Kanban University, por duas pessoas, por David J. Anderson e por Teodora Bozeva. Bom, quando eles trouxeram essa metodologia, esse framework, né, de gestão de fluxo de trabalho, né, porque quando a gente fala de KMM, Kanban Maturity Model, a gente está falando de um framework que está relacionado à gestão de fluxo de trabalho, que é o Kanban. Falei bonito, falei bem, mas agora vamos botar na prática que são essas 10, né? Essas 10 métricas que vão me dar o norte aí. Isso são as minhas métricas que eu gosto de coletar do time e que envolve algumas métricas que vêm de ferramentas automatizadas e outras métricas que eu mesmo tenho que coletar, desde feedbacks e tudo mais. Tá bom? Vamos lá. O que é o modelo de maturidade Kanban, né? Só para a gente deixar bem claro aqui. Isso aqui você consegue baixar lá no site da Kanban University, onde você vai ver, obviamente tem várias versões, tem espanhol, italiano. Eu peguei aqui uma versão que foi traduzida pela Aspercom, que é uma empresa, né, que habilita agilistas, certifica agilistas aí, né, no método Kanban, tá bom? Para resumir, esses níveis de maturidade que a gente fala ali, né, a maturidade organizacional, a gente está falando sempre mais como corporação, como empresa. Mas isso não quer dizer que se você tem um Kanban com seu time de tecnologia ou com seu time de processos, porque você tem um escritório de advocacia, que você não possa analisar, né, o Kanban, né, esse gestor de fluxo, e através dele tá procurando uma melhoria contínua através desses indicadores para que eu possa ter um maior nível de maturidade, né, frente a esse modelo criado lá em 2018. É muito interessante. A maturidade organizacional ela é separada em 7 níveis, vamos dizer assim. O primeiro, né, que é o inconsciente, onde o foco está em quem sou, né? O segundo, focado em times, que já começa a pegar ali quem somos, né, o foco, quem somos, né, o que fazemos, muito mais pensando, né, numa parte mais tribal, mais de a quem eu pertenço, quem são os meus silos e tudo mais. Eu tenho o segundo, que é orientado ao cliente, né, ainda dentro de quem somos como foco. O terceiro, nível de maturidade, ajustado, na verdade é o quarto, né, porque o zero é o inconsciente, então ele já começa a partir de zero. Então o quarto ali ajustado ao propósito, por que existimos, qual que é o foco, né, qual que é, por que a gente está aqui fazendo o que a gente precisa fazer, qual peça importante a gente é frente ao cliente, o que a gente representa. Depois, riscos protegidos, né, o que fazemos de fato. Líder de mercado, como fazemos, né?
e o sexto ali, que na verdade é o sétimo grau de maturidade, que é construída para durar, né? E o foco é reinvenção. Então esse é o maior grau de maturidade de uma organização, de um time, de quem está rodando o Kanban aí na prática. Não vou entrar aqui de novo, assim como eu falei do Lean Inception, eu não vou entrar no modelo como um todo, porque é vídeo para mais de 3 horas. O foco aqui é gravar vídeos de até 10 minutos, de 10 a 15 minutos no máximo. Então, o que eu quero trazer hoje aqui é realmente as 10 métricas para você medir a eficácia do seu time frente ao Kanban Maturity Model. Pô, como é que eu vou saber aonde meu time está? Quais métricas eu preciso coletar para isso? Então, eu uso 10 métricas que eu vou trazer aqui para vocês nessa apresentação. Aqui eu trago um Kanban bem simples, né, para que a gente possa estar olhando para ele e estar identificando essas métricas de uma forma mais rápida, visual. O Kanban aqui ele está com to do, a fazer, doing ou in progress, né, fazendo, né, ou em progresso, né, dependendo do seu Kanban, e done, que é já concluído, né, feito. Então, a fazer, fazendo e feito. Vamos trabalhar com essas 3 lanes aí para a gente poder ver na prática mais fácil as 10 métricas que eu vou estar trazendo aqui para ajudar você. A primeira métrica é o lead time, né? O lead time é o tempo médio decorrido desde o momento em que uma tarefa é adicionada ao quadro Kanban até a sua conclusão. Então, ela entrou aqui no To Do, é esse tempo que eu começo a cronometrar, a média, né, de quanto uma tarefa leva para entrar no To Do até ir ao Done. Isso vai me dar uma média, mais ou menos aí, de quanto tempo essa tarefa fica no nosso quadro Kanban, né? É uma métrica muito importante para te ajudar a dar uma olhada lá no Kanban Maturity Model e estar encaixando melhor o nível de maturidade do seu time. Então, lead time é a métrica que eu vou olhar quanto, em média, uma tarefa fica na coluna a fazer até o feito, né? Já que a gente olhou o Kanban como inteiro, agora a gente precisa saber a média necessária para concluir uma tarefa desde o momento em que começa realmente o desenvolvimento. Então, existe a métrica de cycle time, que é essa segunda métrica, onde ao invés da gente olhar o tempo médio de todo o meu quadro Kanban, eu vou olhar somente a partir do momento em que eu comecei, em que o meu liderado, em que os meus desenvolvedores começaram a fazer de fato essa tarefa. Então, lead time, média, né, de quanto tempo levou essa tarefa para fazer desde quando ela entrou no quadro Kanban até ela ser concluída, e o cycle time somente a partir do momento que eu estive com essa tarefa em progresso, essa média também, até ela estar concluída. Segunda métrica, vamos para a terceira métrica, essa é muito usada, throughput, que é o número médio de tarefas ou unidades de trabalho concluído em um determinado período do tempo. Bom, se a gente roda num Gira, quando a gente conclui a sprint, ele vai dar lá o número de tarefas que você concluiu. Normalmente, o número de tarefas concluídas é o mesmo número de tarefas que você planejou e trouxe para o seu sprint backlog, assim se deseja. Mas é legal você estar monitorando isso para saber a velocidade do seu time, né? A velocity do seu time. Quantas tarefas por dia meu time está entregando? Quantas tarefas por semana meu time está entregando? Quantas tarefas por sprint? Isso é muito interessante você estar analisando e ir levando para olhar, né, o KMM, o Kanban Maturity Model, para você estar identificando aí melhorias ou até mesmo em qual etapa, né, do nível de maturidade seu time se encontra. Quarta métrica, Work in Progress. Aqui é muito comum a gente olhar essa métrica de Work in Progress para depois a gente trabalhar com Limit WIP, né? Então, Work in Progress é o número médio de tarefas ou unidades de trabalho que estão em progresso simultaneamente, ou seja, essa tarefa que está dentro do meu... Quantas tarefas eu tenho
dentro dessa lane, que nesse caso aqui o nosso Kanban é bem simples, está só em doing, né? Em progress, tem 3 tarefas. Então, qual é o número de tarefas que tem ali nesse momento para a gente falar de WIP? São 3 tarefas. Se eu tivesse um Kanban um pouco mais elaborado, não tivesse to do, doing ou in progress, code review e testes em homologação e depois done, eu teria que contar essas tarefas dessas 2 colunas que eu adicionei ali. Não sei se ficou claro. Eu tinha a coluna de code review e eu tinha a coluna de testes. Então eu vou somar as atividades que estão em 3 colunas: doing, in progress e code review e teste. Beleza? Esse número vai me dar um número de tarefas que eu tenho em work in progress. Lembrando que work in progress é diferente de limit work in progress, né? Limit WIP. Através dessa média você vai criar um limitador depois, que é outra métrica no seu quadro Kanban, para não gerar gargalo para determinados times. Digamos que você tem um time, falando um pouquinho de limit WIP bem rápido, digamos que você tem um time que tem a área de testes e o code review pode ser feito por outras pessoas de outro time. É muito comum. Eu tenho um time com 5 desenvolvedores e o meu outro coordenador, o outro tech manager, o team leader vai ter outro time. Mas eles trabalham com a mesma tecnologia, só que em setores diferentes do código, vamos dizer assim. Eu posso estar criando um gargalo se eu acumular muitas tarefas numa determinada lane, né, num determinado pode-se dizer lane, né? Determinada coluna ali do Kanban. Então, através do WIP, eu posso criar o meu limit WIP. Mas o limit WIP, ele não é uma métrica, ele é um número baseado em work in progress dos seus estudos que você vai chegar nessa conclusão. Estamos ali no nosso nossa quarta métrica. Vamos para a quinta métrica. Blocked time. Percentual de tempo durante o qual uma tarefa permaneceu bloqueada devido à dependência ou outros problemas. Essas médias é interessante você ter. Então, por exemplo, assim, eu comecei uma tarefa que era criar uma tela de cadastro. Chegou no meu desenvolvimento, faltou uma imagem. Eu vou bloquear isso, vou comunicar ao Scrum Master, Product Manager, dependendo da estrutura que for o seu time ágil, você vai comunicar ou vai falar diretamente com a pessoa de UX ou, enfim, dessa pessoa que cuida dessas imagens para você fazer essa tela de cadastro. Faltou essa imagem, né? Você vai bloquear essa tarefa. Quanto tempo essa tarefa ficou bloqueada, né? Qual que é o percentual, vamos dizer assim? Eu desenvolvi essa tarefa em 1h30, mas eu fiquei com ela bloqueada por... vamos pegar uma hora mais exata para ser mais fácil o cálculo. Eu desenvolvi essa tarefa em 1 hora, mas eu fiquei com ela bloqueada durante 30 minutos, então eu tenho 50% de bloqueio dessa tarefa. Isso também é muito importante você ter, vai te dar insumos para você saber em qual nível de maturidade seu time está lá frente ao Kanban Maturity Model. Sexta métrica, fluxo de valor. Identificar e mapear todas as etapas do fluxo de trabalho, desde a concepção até a entrega final, e analisar a eficiência de cada etapa. Aqui é interessante você saber, dentro das cerimônias do time, o quanto aquilo de fato é eficiente. Vou dar um exemplo. Às vezes no Scrum, a gente tem o framework do Scrum, onde a gente tem um refinamento só, né? Teoricamente, by the book. Mas nada impede que eu crie alguns pré-refins ou algum tipo de refinamento que eu identifique que o time precise. Mas e aí? Aquilo de fato foi eficiente na prática? Isso é legal você saber também, né? Através dessa identificação aí de fluxo de valor. Sétima métrica, taxa de cumprimento de acordos de nível de serviço SLA. Percentual de tarefas concluída dentro do prazo acordado. Aqui é bem importante a gente separar 2 tipos de SLA. Dependendo da configuração do seu time, esse SLA vai ser o acordado com o PO, ou com o Product Manager, ou com o cliente final,
ou às vezes você vai ter um SLA para ser cumprido dentro de uma estrutura que você atende, por exemplo, chamados de clientes ou até mesmo de uma outra empresa terceirizada, né, que abre uma task lá para que você possa estar resolvendo algum problema ali na hora. Então exige um SLA bem curto, né? Esse tempo não pode durar muito, né? Tem que subir logo essa alteração. Nossa oitava métrica, taxa de reincidência de erros, que é o percentual de tarefas que precisaram ser revisadas ou corrigidas após a conclusão inicial. Então é bem interessante você pegar o total de tarefas que você terminou e calcular o percentual ali de acordo com aquelas tarefas que você, a partir do momento que elas estavam em Done, elas precisaram ser revisitadas, ser revisadas, que ela saiu de Done, né? A partir do momento que ela saiu de Done, ela vai voltar para o quadro, né, para o Kanban, e ela vai perder essa validade, digamos assim, de assertividade. Essa média, né, esse percentual de quanto você está entregando frente ao quanto você está errando, vai te dar aí essa taxa de reincidência de erros que você vai poder também estar olhando e estar tomando certas iniciativas. Nona métrica, engajamento da equipe. Aqui é muito importante deixar claro que de nada adianta vocês estarem colhendo métricas, estarem olhando para Kanban Maturity Model, Lean Inception, seja qualquer que seja a métrica ágil, se você não tem o engajamento da equipe, né? É a medição do nível de envolvimento e satisfação da equipe com o método Kanban, que é esse propriamente que a gente está usando, né? Pode incluir, né? Você pode incluir feedbacks qualitativos, né? Então, colhe ali na daily, né? O que eles estão achando desse papo todo de metodologia ágil, né? Para que você consiga engajá-los e tomar algumas iniciativas. Essa métrica é bem importante para saber o nível de engajamento da equipe e para saber se você tem que trazer mais documentos, mais alguma teoria a mais e transformar isso numa apresentação para que de fato eles vejam o porquê, né, desse mindset ágil aí. Tá bom? Décima métrica que está nesse meu modelo de gestão que eu gosto de colher é a taxa de melhoria contínua. Número de iniciativas de melhoria contínua implementadas em um determinado período de tempo. Ou seja, quantas melhorias eu fiz para que aquela sprint fosse concluída. Desde estar adaptando ali a esteira ágil do time para trazer, por exemplo, naquele vídeo que eu gravei, né, sobre como adaptar a esteira ágil, trazer um BDD, um TDD, né? Você está trazendo uma melhoria contínua dentro de um processo ágil, dentro de uma mentalidade ágil, e quanto essa taxa de melhoria contínua significa para o time, né? Então, traz isso em números de iniciativa de melhoria, né? Determinada por um período de tempo. Então, eu gosto de trabalhar por sprints. Então, determine, nessa sprint a gente trouxe uma melhoria contínua, a gente trouxe 2 melhorias contínuas, a gente identificou um gargalo, o time, traga isso também para o seu dashboard de métricas, que vai te dar muito insumo para você tomar, né, várias decisões aí com o seu time. Feito? Bom, vocês perceberam que essas métricas aqui, muitas são requeridas ou são colhidas de forma automatizada, né? Quando a gente fala de automação, né, a gente tem que ter uma ferramenta muito boa ao nosso lado, né, para que nos ajude. Então eu poderia dizer que essa primeira métrica, lead time, essa segunda métrica, cycle time, a terceira métrica, throughput, a quarta métrica, né, work in progress, e essa quinta, né, a gente pode dizer que elas são colhidas de forma automáticas, né, ao concluir uma sprint, se você realizar algumas automações no seu gestor de projeto, né? Então, se você usa o Gira, se você usa o Kanbanize, se você usa até o Taiga, você consegue colher essas 5 métricas, né, lá no software. As demais métricas
são métricas que você vai ter que fazer um acompanhamento separado, né? Seja num determinado, vamos dizer assim, numa planilha Excel ou em algum lugar que você deposite, né, os sentimentos das pessoas. Eu aconselho na planilha, porque você consegue trabalhar e levar isso para um dashboard, né? E montar o seu dashboard, né? Com essas 10 métricas, você já vai saber em qual nível de maturidade o seu time se encontra frente ao KMM, Kanban Maturity Model, e além de você saber em qual nível de maturidade seu time está, você vai poder tomar diversas ações na busca da melhoria contínua aí, que é uma das coisas mais importantes dentro do Mindset Ágil. Beleza? É o jeito que eu faço, é as métricas que eu colho. Espero que tenha ajudado vocês e a gente se vê no próximo vídeo aí, Resenha do Líder. Um abraço!